bancada, presentes todos os magistrados que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossos secretários, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral. Declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior aos eminentes colegas e, não havendo nenhuma objeção, considero-a aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Iniciando pela pauta do doutor Jales, o 8 da pauta, inscritas doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, pelo recorrente, e doutora Rafaela Alves e Silva, pelo recorrido reclamado. Uma das advogadas gestantes solicitou preferência. Então, em razão da preferência ilustre advogada gestante, vamos julgar esse processo com preferência. A minha proposta de voto é o processo 10.295.25/2017, Hamilton Ananias Dias, Itaú Unibanco S.A. É esse mesmo? A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pelo reclamante e pelo reclamado. Então, tem a palavra a ilustre procuradora que fala pelo reclamante. Muito obrigada, excelência. Em relação à equiparação salarial, gostaria apenas de salientar que aduziu o sentenciante que os cargos de gerência... Melhorou? Que os cargos de gerência operacional, embora possam possuir alguma semelhança genérica, na prática eles se diferenciavam muito. Não obstante, é de salientar que a equiparação salarial pretendida diz respeito ao exato mesmo cargo de gerente operacional na mesma instituição financeira. Sendo assim, há de se presumir que exercessem as mesmas funções. Ora, o mesmo cargo para o mesmo empregador exerceriam as mesmas funções, sendo o ônus de provar o contrário do reclamado, que desse ônus não se desincumbe. Ao contrário, excelência, toda a prova dos autos, em especial a prova oral, demonstra que todos os requisitos pendem a favor do reclamante. Se não é assim, vejamos. Havia rodízio entre os gerentes operacionais entre as agências. Paradigmas e Paragonado se revezavam entre todas as agências, chegando todos a ocupar as mesmas agências em Belo Horizonte, embora não simultaneamente, porque em cada agência há um só cargo de gerente operacional. Os equiparandos fazem parte da mesma equipe, participavam das mesmas reuniões e as metas eram repassadas em conjunto, exercendo todos as mesmas funções. O gerente operacional lida com a parte operacional da agência, de sorte que o porte da agência ou as metas não influencia nas suas funções, que é meramente operacional. De mais a mais, se cada agência tem um só gerente operacional e eles se revezam, é óbvio que fazem as mesmas funções. Além disso, o sentenciante entendeu que haveria uma diferença aí num documento juntado pelo banco, denominado avaliação de desempenho, em que a do paradigma, do paragonado, seria inferior à dos paradigmas. Não obstante, a prova dos autos, e isso é fato, inclusive, destacado pela própria sentença, é no sentido de que a avaliação era meramente comportamental e que nada dizia sobre a produtividade ou perfeição técnica dos ocupantes do cargo. E, ainda assim, tal avaliação ela é uma só há 4 anos e somente com relação a um dos paradigmas, nada dizendo a respeito dos demais ou dos outros períodos. Avaliações essas que o banco omitiu. Quanto aos demais requisitos, não é demais salientar que todos trabalharam em Belo Horizonte, inclusive nas mesmas agências, embora, como já salientado, não ao mesmo tempo, porque cada agência tem apenas um gerente operacional, e o paragonado ocupou o cargo de gerente operacional antes dos paradigmas, de modo que, se há diferença bienal, ela pende a favor do reclamante e não dos demais.
Sendo assim, eu peço que Vossa Excelência reveja o voto e que, revisto, os demais o acompanhem. Muito obrigada. Pois não. A ilustre procuradora do reclamado, do banco, aguarda eventual divergência? Se houver divergência, eu devolvo a palavra a Vossa Senhoria. Eu estou mantendo a minha proposta de voto, porque o meritíssimo juiz fez uma análise e constatou o seguinte: a cada agência é destacado um gerente operacional. E esses gerentes operacionais, isso depende do porte de cada agência. É evidente, nós não podemos comparar uma agência de bairro afastada com agência no centro ou em locais de grande concentração de empresas, nos quais a exigência de qualificação técnica e preparo do gerente é muito maior. Então, por essa razão, eu estou mantendo a proposta de voto nesse sentido, acolhendo a respeitável sentença e mantendo pelos próprios fundamentos e mais, acrescentando que os paradigmas indicados trabalhavam em agentes de porte diferente, submetidos a rotinas e metas distintas, incidindo o óbvio da parte final do caput do artigo 461, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito de isonomia. Essa é a minha proposta de voto. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu até anotei aqui no voto, na anotação pública, que eu estava com dúvidas, mas a sentença foi muito bem fundamentada e é o que o senhor fala mesmo. Parece que ele trabalhava na agência prefeitura a maior parte do tempo, né? E os outros trabalhavam em outras agências aqui que o senhor cita no voto, e eu tive cuidado de conferir. Mas eu estou chancelando a valoração da prova feita na origem, porque foi muito bem fundamentado o indeferimento dessa equiparação salarial. Eu tenho uma divergência só com relação à prescrição da ajuda à alimentação. Eu entendo que a prescrição é parcial, porque o que o reclamante pretende é que se dê natureza salarial. E, se der natureza salarial, eu acho que o salário está previsto na irredutibilidade. Então, eu estou aplicando a prescrição quinquenal com relação aos reflexos, exceto em relação aos reflexos sobre fundo de garantia, que eu entendo que é trintenária. Nesse ponto, eu estou mantendo minha proposta de voto, porque, pela súmula do coleno TST, não sendo parcela discriminada na legislação, mas dada por norma coletiva, eu entendo que a prescrição aqui é quinquenal. Colho o voto, terceiro votando, doutor Lucas. Pois não, senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do relator. Pois não. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia, bom doutora. Desculpa. Vencido parcialmente a doutora Maristela no tema da prescrição da ajuda à alimentação. Vencida em parte. Próximo. Quando passando os processos adiados, na pauta do doutor Jales, a extra pauta dele de EDES, no 2 da extra pauta, presente o doutor Fernando Alvarenga para assistir ao julgamento. 2 da extra. Do Banco Rural e Regina Maria de Oliveira. Os ilustres advogados já fizeram sustentação? Sim. Então, o 11.215,79, Banco Rural S.A. em liquidação judicial e Regina Maria de Oliveira. Os ilustres procuradores já fizeram sustentação oral, a doutora Maristela pediu vista. Então, eu já tinha explicado meu voto? Sim. Sim, né? Doutora Maristela, então, segunda votante, com a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir desculpa aos advogados. Ontem eu me debrucei sobre esse processo, não consegui tirar minhas dúvidas. Há muita prova emprestada, há depoimentos e há documentos, inclusive, que fizeram alusão aqui na sessão passada. Então, ele vai seguir adiado para a próxima sessão, para eu formar melhor meu convencimento em relação ao exercício ou não desse cargo de confiança legado pela reclamada. Não é do banco, não é do Café Três Corações, não? Esse, doutora Maristela, é o Seu número 2. É o 11.215, 2 da minha pauta extra. Eu achei que era o Café Três Corações. Espera aí só um minutinho. Não, esse eu olhei. É uma penhora de dinheiro. Banco Rural. Ah, tá. O Banco Rural eu olhei, sim.
eu estou acompanhando parcialmente o entendimento originário do senhor revisor, porque o senhor fez o voto adequado, né? Fiz adequado. Fez adequado. Eu esquadrinhei os controles de ponto, catracas, a jornada é variável, a juíza colheu o depoimento de uma única testemunha, falando que a jornada não é aquela registrada no ponto. Eu fiz uma pesquisa ampla aqui no tribunal e várias turmas estão entendendo que esses cartões do Banco Rural são fidedignos. Então, olhei, inclusive, um voto do Dr. Lucas, que é o 2023, que ele fez uma análise bem profunda sobre a validade desses controles de ponto. Então, eu estou entendendo que as horas essas devem ser analisadas à luz dos controles de ponto e catracas. Agora, eu acho que tem que analisar se foi demonstrada... Não, aí eu tenho que modificar o voto nesse ponto, tem que então, acolher, né? Tem que desadaptar o voto e acolher. Se acolher o voto do Dr. Lucas como vota? Da mesma forma. Da mesma forma? Então, acompanhando a posição original do senhor. Então, aqui, em relação às horas extras, nós vamos fixar as diferenças de horas extras pelos cartões de ponto e registro de catracas, como se apurar em liquidação, é isso? Apurando o registro de catracas se for mais benéfico para o reclamante. O que for mais benéfico para o reclamante. Isso mesmo, doutor Lucas? Isso. Nesse mesmo sentido. Então, eu vou fazer a adaptação do voto e vai ser publicado já com essa necessária adaptação. Pois não, doutor? Só pela ordem, em relação ao intervalo entre a jornada... Não, foi mantido o voto da mesma maneira como foi anunciado naquela oportunidade. A modificação é só nas horas extras que a doutora Maristela teve dúvida e pediu vista a esse respeito. Só porque, na ocasião, doutor Jales... Não foi dado. O único provimento que foi dado é esse agora em relação às horas extras e para excluir da incidência dos juros... para excluir da condenação a incidência dos juros de mora. Senhor presidente, você me permite uma sugestão? Eu acho que era melhor passar para a pauta que vem, porque pode ser que essa fixação vai influenciar no intervalo entre a jornada. O meu voto também seria na direção de dar valor ao registro de ponto apresentado no processo. Pois é, mas tem época lá que tem 15 minutos e ele ultrapassou de 6 horas. Então, conforme o registro do horário no cartão aposentado. Né? Ou da catraca, como for mais favorável ao reclamante. Eu acho que entendi que a catraca ela só confirma o horário de entrada e saída, então confirma os horários do registro do ponto, né, entrada e saída. Isso. Então, seria dando valor a esse registro. Doutor Jales, eu acho que tem que analisar. Se, por exemplo, ultrapassou a jornada de 6 horas e mais 10 minutos, é 1 hora de intervalo. Se não, ultrapassou 15 minutos. Então, eu acho mais prudente. Aqui, doutor, o caso é o seguinte, em relação ao intervalo entre a jornada. Quando a jornada for de 6 horas até 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Se for concedido 15 minutos, está resolvido. Se não for concedido, será condenado em 15 minutos. Quando ultrapassar de 6 horas em mais de 10 minutos, que é o limite de tolerância, a intervalo é de 1 hora, se não for concedido, vai haver condenação nesse ponto. Ok, certo? Então, esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado. Próximo. Agora, ainda no adiado da semana passada, que é o 3 dessa pauta do doutor Jales, presente o doutor Guilherme, para assistir ao julgamento. Café Três Corações e Dinomário do Carmo. É o 11624. Esse que é o café. O número da minha pauta é o 3, né? É o 3, exatamente. 3 da pauta. Então, é o processo 11.624/24/2015, Café Três Corações S.A. e Dinomar do Carmo. Também, nesse caso, a doutora Maristela pediu vista para examinar melhor o processo e tem a palavra, então, a eminente desembargadora. É aquele que eu já havia me confundido. Ele vai seguir adiado para eu analisar com mais vagar essa questão aí do exercício do cargo de confiança, confrontando o salário dele, confrontando os depoimentos que eu ouvi, tem prova emprestada nos autos e tem documentação. Inclusive, feita alusão na tribuna, que eu não consegui encontrar uma procuração que eles alegam que existe, dando ao reclamante poderes para representar a empresa em Minas Gerais. O ilustre advogado fala pelas Três Corações? Sim, excelente. O senhor quer prestar essa informação para a doutora Maristela? Eu não tenho aqui exatamente os IDs, mas está no processo. Está no processo, eu posso eventualmente até levar um memorial a Vossa Excelência apontando esses então, documentos.
Então, a requerimento do eminente relator, o processo continua adiado para a próxima sessão, doutor Marcelo? Da próxima para sessão. a próxima sessão da segunda votante, quando será completado o julgamento. Então, o senhor já fica intimado, não vai haver nova intimação. Obrigado, excelência. O processo continua em pauta, na próxima sessão será terminado. Tá, Joia. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Esse é o número 8, né? Deu 3, né? Deu 3 da pauta. 3. Não tem essa. 8. 3 extra. Deixa eu anotar aqui para depois eu saber. Depois eu passo lá para Completar. Adiar. Pois não pode fazer o pregão do próximo? Bom, agora passando para as preferências dos advogados de fora, na pauta do doutor Carlos Roberto, no 34, presente o doutor Fernando Russomano pela recorrente reclamada. Processo 34 da pauta do doutor Carlos, que é o processo 11.313-33-2016, são recorrentes Gesiel Benes Barbosa e Direct Express Logística Integrada S.A. e outros. Com a palavra, o eminente relator para anunciar, por favor, a sua proposta de voto. Presidente, com a vossa vênia, a minha proposta de voto inicial é de não acolher. É acolher a preliminar suscitada nas contras-razões e não conhecer do recurso da reclamada por deserção. Será que é o processo que eu anunciei mesmo? É o 34, né? Não. 34 da pauta. É o 34? 11.460. Foi Exatamente um erro meu, O senhor então. leu certo, o senhor falou. Então, o processo que nós vamos julgar agora é o 11.460-48-2016. São recorrentes Usina Delta S.A. e recorrida Eliane Milhorem da Silva. Com a palavra, o eminente relator. A minha proposta de voto é de acolher a preliminar suscitada em contras-razões e não conhecer do recurso da reclamada por deserto. O ilustre procurador fala pela reclamada? Pela reclamada, senhor Então, o senhor presidente. tem a palavra, doutor. Muito obrigado. Bom dia. Senhor presidente, egrégia turma, o voto do eminente relator segue no sentido de deserção, pelo que entendi, em razão do seguro garantia que foi utilizado como garantia, como depósito substituto do depósito recursal. Senhor presidente, eu peço vênia à turma para fazer algumas considerações. Não ignoro a jurisprudência deste tribunal, no sentido de não considerar válida o seguro garantia quando na apólice há previsão de prazo de vigência. No caso dos autos, a parte se utilizou da faculdade inserida no artigo 899, parágrafo 11º da CLT, introduzido pela Lei 3.467 de 2017, e juntou aos autos, como forma de depósito recursal, a apólice de seguro, garantindo 30% a mais do teto do valor do depósito recursal e, de fato, prevendo prazo de validade de 4 anos, a contar da data da interposição do recurso, 4 anos para frente. Senhor presidente, os dispositivos de lei que regem o seguro-garantia estão inseridos na CLT, artigos 882, 899, parágrafo 11º, e ainda no artigo 835 do Código de Processo Civil. Não há, em nenhum desses dispositivos, e nem mesmo na orientação jurisprudencial 59 da SDI 2 do TST, editada antes mesmo da Lei 11.467 de 2017, qualquer exigência de prazos de validade em apólice de seguro que tenha ou não tenha. O que há, senhor presidente, egrégia turma, regulamentos da SUSEP, como circulares que impõem que qualquer seguro tenha prazo de vigência. É o único normativo no ordenamento jurídico brasileiro que prevê a vigência em apólices de seguro. Nesse contexto, exigir da parte algo que não está previsto em lei, data vênia, além de ir contra esses dispositivos já citados,
contra a orientação jurisprudencial 59 da SDI 2 do TST, viola frontalmente o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Não se pode, data vênia, exigir da parte algo que não está previsto em lei, senhor presidente. E vejam, vossas excelências, e isso eu faço aqui da tribuna, pedindo vênia a vossas excelências, porque não verifiquei o contrato da apólice de seguro, mas, em regra, porque já tive casos semelhantes, o contrato da apólice de seguro prevê a hipótese de renovação da vigência e prevê que, ainda que não haja renovação da vigência, a seguradora é obrigada com o prêmio. Então, não há, senhor presidente, problemas em garantia do juízo, no caso concreto, ainda que haja vigência na apólice de seguro. E peço vênia a vossas excelências para citar aqui uma decisão proferida em sede de recurso ordinário e mandado de segurança pelo Tribunal Superior do Trabalho, tratando de caso em que a garantia do juízo feita em execução provisória com seguro fiança bancária, com prazo de vigência, e se deu validade a esta garantia do juízo. Peço vênia, abro aspas, recurso ordinário, mandado de segurança, ato coator consubstanciado no indeferimento de garantia do juízo por meio de seguro fiança. Decisão proferida em execução provisória. Orientação jurisprudencial 59 da SDI 2 do TST. Trata-se a hipótese de mandado de segurança impetrado contra a decisão proferida na reclamação trabalhista matriz, em execução provisória, que rejeitou a oferta formulada pela executada de garantia do juízo por meio de seguro-garantia. Observe-se que, nos termos do artigo 835 do CPC 2015, a garantia da execução por meio de seguro-fiança bancária é eficaz. Nesse contexto, ainda que o seguro ofertado tenha data de validade, a rejeição da oferta de seguro-garantia em execução provisória fere direito líquido e certo de que a execução seja processada da forma menos gravosa ao executado. Senhor presidente, esse é o RO 2247, dígito 73, 2017, 5040000, decisão, acórdão publicado em 13 de outubro de 2017. Evidentemente, não se trata de fase de conhecimento, mas de execução provisória, mas me parece que a ratio decidendi é a mesma. Senhor presidente, são essas as considerações. Peço vênia ao eminente relator para pedir que seja considerado válido o seguro-garantia, ou, ainda que assim não se entenda, baseado no parágrafo 11º do artigo 896, considerando que o recurso é tempestivo, considerando que, feita a garantia e atualmente em vigor a garantia está em juízo, peço vênia para, em caso de não entender como válida a garantia de juízo, que seja conferida à parte a possibilidade de apresentar a nova garantia do juízo, isso fazendo nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil. São essas considerações, agradeço a atenção. Muito obrigado. O eminente relator. Vou cumprimentar o ilustre advogado. Existem algumas circunstâncias e particularidades nesse caso dos autos. O próprio advogado já colocou da tribuna que não teve oportunidade de examinar a apólice inteiramente. Vou lhe destacar 2 pontos que vai facilitar o entendimento. A apólice sequer foi juntada na íntegra. Existem cláusulas que não se consegue ler. E a dúvida que foi colocada na tribuna, vou esclarecer, a apólice não tem previsão de renovação automática. São duas circunstâncias, no caso dos autos, que já superaria até mesmo essa divergência que há na jurisprudência sobre a validade do seguro fiança bancário no caso de quando há uma determinação do prazo. Não é o campo mais seguro do juiz julgar por hipótese, quando se vai vencer antes ou não. Mas eu, no caso de processo onde se busca uma garantia, eu prefiro aplicar a regra do caput, que não há uma garantia quando essa garantia ela tem um prazo estabelecido. Eu, normalmente, sigo esse entendimento.
apesar das divergências que há nessa matéria. Agora, também tem uma particularidade nesse caso, que eu destaco no voto, e o ilustre advogado vai ter a oportunidade de ver, é que existe uma cláusula oitava que estabelece umas condições que pode vedar ao julgador a liberação imediata quando transitada em julgado a decisão. E se há essa condicionante, eu entendo também que a garantia de juízo ela não está integralizada. Por isso eu estou, data vênia, superando as razões que foram apresentadas. E quanto a esse pedido sucessivo, eu também estou entendendo que ele não procede, porque não há uma garantia de juízo. Quando a garantia de juízo ela não está regular, nesse caso, eu não concedo prazo para sanar, porque realmente não existe garantia de juízo. Então, presidente, data vênia foi colocado na tribuna, eu estou mantendo minha proposta essencial de voto. Bueno, eu sou o segundo votante. Normalmente, eu concedo prazo, eu intimo a parte para fazer o recolhimento. Mas, nesse caso aqui, é diferente. Como consta do voto do eminente relator, não foram juntadas partes da apólice de seguro. Por exemplo, as cláusulas 1, 6, 7, 12, 13, 14 e 15 não constam do processo. Quer dizer, nós nem temos condição de verificar se esse seguro atende ou não os requisitos legais. Então, por essa razão, nesse caso, eu vou acompanhar o eminente relator, porque a apólice de seguro, a prova documental não foi juntada na sua integralidade. Colho voto, terceira votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, nesses casos eu tenho concedido prazo para regularização do preparo, então eu fico parcialmente vencido nesse sentido. Pois não. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencida a terceira votante, que concedia prazo para regularizar o preparo. Esse resultado fica proclamado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor. Próximo. Bom, prosseguindo as preferências regimentais, na pauta do Ministério Público, de relatoria do doutor Carlos, inscritos: doutor Rogério Bento de Figueiredo, pelo recorrente sindicato, e doutor Caetano Rigel Bertolucci, pela recorrente BRF-SA, na pauta da sala do Ministério Público. Da pauta do Ministério Público, o processo 12.155.04/2017, são recorrentes Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins de Uberaba, BRF-SA e o Ministério Público. O Ministério Público tem interesse em fazer a sustentação? Sim. Então, com a palavra, o Ministério Público. Não seria. Um momentinho, doutor Eduardo. O eminente relator, por favor, pronunciar a sua proposta de voto. Perfeito, presidente, porque eu acho que pode facilitar o trabalho de todos. Eu estou conhecendo os recursos, no mérito, estou negando o provimento ao recurso da reclamada e dando parcial provimento aos recursos do sindicato e do Ministério Público do Trabalho, para declarar a legitimidade ativa do sindicato para postular as parcelas constantes da inicial, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito como se entender de direito. Pois não. Essa é a proposta do eminente relator, com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, egrégia turma, a proposta de voto do excelentíssimo senhor juiz relator, ela atende perfeitamente aos interesses do Ministério Público. Rapidamente, apenas para pontuar o que restou aduzido no recurso do Ministério Público e do sindicato, no caso, defendemos as mesmas teses, é que foi o sindicato foi considerado parte ilegítima para propor essa ação civil coletiva. No caso vertente, o que se debate seriam questões ligadas ou relativas ao direito difuso, coletivo, individual homogêneo, considerando que a questão fática diz respeito ao ingresso de empregados em câmaras frias da BRF. O Ministério Público do Trabalho entende que essa discussão ela não tem muita importância nesse processo, considerando o que estabelece o artigo 8º da Constituição, que confere aos sindicatos esse poder de representar a categoria em ação civil coletiva.
independentemente do que se vai discutir. Caso assim não se entenda, o Ministério Público, bem como o sindicato, defende que o que está em jogo seriam direitos individuais homogêneos. Daí decorre, então, a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores. Pede e espera justiça. Muito obrigado. Não, com a palavra, o eminente procurador da reclamada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo membro do Ministério Público. Só uma dúvida, excelência. Primeiro a reclamada sustentará e depois o sindicato, é isso? Vai ser essa a ordem? O senhor fala pela BRF, não é Pela isso? BRF, sim. Então, o senhor... o sindicato é recorrente também. Isso. Mas pode não tem, aqui não prejudica, não. Pode fazer a sua sustentação oral, depois eu passo a palavra para o sindicato. Ok, excelência. Bom, saudações novamente. Excelências, com a devida vênia ao voto antecipado do relator, o que se percebe nesses autos é que, na verdade, se discutem, data máxima vênia também é o entendimento do Ministério Público, do sindicato, direitos individuais heterogêneos. O que se percebe aqui é que eventual deferimento vai criar uma execução em que se terá que individualizar cada caso para determinar se há ou não, por aquele empregado específico, o direito ou não ao recebimento daquelas parcelas que são pleiteadas dos autos. Indício disso, que praticamente define no entendimento da reclamada sobre essa questão, é o que o perito determina como necessário para verificação ou não da insalubridade, porque a insalubridade, como sabemos, depende de uma perícia técnica para deferimento ou não da parcela. E quando questionado ao perito o que seria necessário para verificação disso, no caso dos autos, o perito ele dá várias fases do que seria necessário para a perícia, e, no caso, lista de EPIs fornecidos individualmente a cada um dos empregados. Se um EPI elide a insalubridade que se verifique, mas e um empregado tiver um EPI com vencimento, por exemplo, isso vai ter que ser visto na execução individualmente cada um dos casos. E o próprio perito diz, eu necessito entrevistar individualmente cada um dos empregados substituídos. Isso na execução vai criar uma execução interminável. Por quê? Porque, na verdade, são direitos individuais heterogêneos. A cada empregado vai ser conferido o direito a partir do momento que se verificar que ele se enquadra numa situação que inicialmente vai ser em tese. Portanto, excelências, outro caso, do intervalo em função da temperatura do ambiente. Como é que vai saber se o empregado que fica numa ponta do setor tem um intervalo completo, é um intervalo que fica o empregado que fica perto do local do intervalo, por exemplo? Porque no intervalo térmico, como sabemos, há uma determinação de um local apropriado para aquele intervalo. Um empregado de um setor que tem que deslocar e um empregado do setor que não tem que se deslocar, como é que vamos definir isso? Numa execução individualizada para cada um dos casos. E, excelências, com a devida vênia, eu peço licença para repetir os termos da sentença aqui, quando ela determina, no entendimento reclamada, pontualmente o que seria necessário para fazer para o processo ser efetivo de fato. Seria, no mínimo, necessário os seguintes pontos, diz a sentença. A. Descrição de forma objetiva das atividades de cada setor trabalhado periciado a partir da data de 10 de novembro de 2012, com apontamento de eventuais alterações no ambiente, se houver. B. Identificação de eventual agente salubre porventura existente no setor. C. Verificação da classificação ou não do agente pelo Ministério do Trabalho. Disposição dentro ou acima dos limites de tolerância. D. Identificação de equipamentos de proteção individual ou coletivo necessários para a neutralização, como eu referi anteriormente. Aquele empregado específico tem o EPI, aquele empregado específico recebeu, o EPI dele está vencido, não está vencido. E. Verificação de se os equipamentos de proteção individual ou coletivo necessários foram efetivamente fornecidos e utilizados. Aquele empregado usava a bota, aquele empregado usava a luva,
F. Verificação da neutralização ou não dos agentes insalubres. G. Verificação das condições de trabalho e jornada de cada trabalhador para fins da aplicação do artigo 253. Então, excelências, o deferimento, o provimento dos recursos, com a devida vênia, novamente, a proposta de voto do relator, ele vai determinar a volta dos autos à origem, para que, na origem, a gente veja a situação individual de cada um dos empregados. Não há possibilidade. Qual é a alternativa aqui desse processo? É o juízo de primeiro grau dar uma decisão geral, genérica, e, após isso, a execução tem que entrar em cada um dos casos, para que cada um dos casos seja destrinchado, para que se verifique verdadeiramente se aquele empregado específico tem ou não direito ao recebimento das parcelas pleiteadas. Portanto, excelências, novamente, com a devida vênia ao voto relator, a reclamada pede a manutenção da sentença de piso para que seja negado provimento aos recursos apresentados pelo Ministério Público e pelo sindicato. Muito obrigado pela atenção. Pois não. O ilustre advogado do sindicato quer sustentar ou aguarda voto divergente? Eu vou sustentar para clarear um pouco. Pois não, o senhor tem a palavra. Nós convivemos há mais de 30 anos com essa atividade dessa empresa. E, referendando o voto do eminente relator, gostaria que os demais acompanhassem, porque é uma empresa sucedida, sucessora. Enquanto a sucedida, nos anos de 2000, ela deixou 72 processos em atividade na época. Em 10 anos, potencializou a sucessora potencializou isso para mais de 15 mil reclamatórias dentro da cidade de Uberlândia. A uma distância de menos de 1.000 metros, existe uma outra unidade, com a mesma ação, com acompanhamento do Ministério Público, onde se está fazendo os mesmos trabalhos postulados nessa ação. Por divergência de juízes, uma prosseguiu, essa foi extinta. Então, fui muito feliz, muito pontual o nosso relator. E gostaríamos de dizer que não é tão complicado como o colega colocou aqui em tribuna, talvez até para dificultar o entendimento de Vossas Excelências. Está procurando-se, ao longo do tempo, atender, dentro de uma situação laboral, onde diversos empregados fazem reclamatórias, com diversos empregados, onde se coloca em dúvida, existe ou não existe a insalubridade. O sindicato necessita, nesse momento, como Ministério Público, colocar um ponto final nessa produção de doenças, nessa produção de reclamatórias, onde se tem uma matemática por parte da empresa. Olha, se eu demito 80, 50 reclama, eu ganhei 30, deixei de pagar 30. Então, o que nós precisamos mesmo é saber, dentro do local de trabalho, há ou não há insalubridade. Havendo o direito é homogêneo, serão nomeados aqueles que trabalham em cada setor. É esse o nosso objetivo. É esse o objetivo do sindicato. Não se dá mais para conviver com a cobrança dos trabalhadores, se dizendo o seguinte, olha, José recebeu insalubridade, Pedro fez um acordo de R$40 por insalubridade. Então, eu acho que isso não se pode mais conviver com essa dúvida, e a empresa, que ela cuide muito bem dos dois papéis dela, o social e o econômico. Ela está deixando o social. Se fizermos um levantamento dos anos 2000 para cá, nós teremos mais de 20 mil ações dentro de uma cidade de Uberlândia, com um efetivo de 5 mil, 6 mil empregados. É muito elevado. Gostaria que os demais votantes acompanhassem o relator. Necessitamos. Há uma questão que depois talvez seja até matéria de embargo, com relação às custas processuais, que nós abordamos o assunto em embargo declaratório, e me parece que houve uma negativa de prestação judicial em primeira instância, por não sequer abordar o assunto. Aproveitando aqui uma oportunidade, presidente, eu gostaria de fazer um relato de minha vida profissional com relação a alguém da sua família que um dia disse para mim, olha, quando entrar na faculdade, faça com que a faculdade entre em você. E onde que eu me inspirei no meu curso de Direito, essa pessoa é o nosso saudoso Edson Cardoso. Muito obrigado. Fico sensibilizado com a memória do meu tio.
foi, inclusive, secretário de Estado no Acre, foi um homem o professor na Faculdade de Uberlândia, um homem que deixou saudade pela sua atuação. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Vou saudar os ilustres advogados e, em particular, essa homenagem, que eu não conheci, não tive a honra de conhecer o tio do nosso ilustre presidente, mas seguramente é merecedor de todos esses elogios. A discussão mais aqui encalmada, e eu vou centrar os fundamentos nesse aspecto, é se é direito homogêneo ou não. Essa discussão quanto à insalubridade, mesmo antes do entendimento do Supremo de que a legitimidade é ampla, já existia na CLT a possibilidade de substituição processual para pleitear, inclusive, o adicional de insalubridade. Então, essa discussão específica desse ponto, ela passa a ser quase bizantina, mas eu destaco no voto que é um direito homogêneo, ele provém de uma mesma origem, é uma alegação de que os empregados se ativam em ambiente insalubre. A discussão que poderia ser é a respeito do intervalo. Mas essa questão do intervalo também, a jurisprudência já está mais ou menos solidificada, que há uma legitimidade tanto do Ministério Público como do sindicato para postular pedidos dessa natureza. E aqui a discussão, e o que eu estou superando nessa proposta de voto, é questão de legitimidade. Eu não estou examinando prova, isso é uma consequência. A dificuldade que coloca o ilustre advogado da parte reclamada, ou mesmo que visualizou o juiz de primeiro grau, ela não pode ser examinada nesse aspecto, de falar que não tem pertinência subjetiva por uma dificuldade de prova. Que pode haver isso? Evidentemente que pode haver, mas isso é o próprio de um processo judicial. E que pode haver decisões aqui desfavoráveis ou favoráveis à parte dos substituídos, também pode ocorrer. Então, estamos aqui em campo somente de legitimidade ativa. E essa legitimidade ativa eu estou reconhecendo, estou embasando em jurisprudência mais ou menos tranquila nos nossos tribunais, por isso que eu vou manter a minha proposta inicial de voto. Bueno, eu sou o segundo votante. Estou acompanhando o eminente relator na matéria de competência, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso de uma maneira que não deixa dúvida mais. Agora, em relação eu tenho divergências aqui apenas no aspecto processual, que Vossa Excelência está considerando, está julgando o recurso ordinário da reclamada. Embora sejam preliminares e prejudiciais, eu entendo aqui que, como nós vamos acolher a preliminar de nulidade, essa preliminar de nulidade tem preferência. Então, eu entendo que deveria aqui ser simplesmente acolhida a preliminar de nulidade e considerar prejudicado o recurso da reclamada, porque, senão, depois ela pode alegar no futuro que ela não teve direito de recurso, ou então ela vai ter que recorrer 2 vezes. Então, eu tenho essa preliminar, essa divergência em matéria processual, que eu conhecia do recurso do sindicato autor, acolhia preliminar de nulidade, e do Ministério Público acolhia preliminar de nulidade e considerava prejudicado o recurso da reclamada. Essa é a minha divergência de ordem processual. Eu posso só... Pois não, perfeitamente, com a palavra eu tive o prazer de examinar essa respeitosa divergência. Eu não estou nem examinando a questão sobre o princípio devolutivo em profundidade, não. O juiz de primeiro grau, ele examinou essas matérias, que são... Eu só estou fazendo quanto aos honorários de sucumbência, que eu salvo uma ressalva, porque realmente a decisão aqui ela é interlocutória. Mas ele examina a questão da petição inicial, se aplica o 840, parágrafo 3º. O valor da causa, litispendência e coisa julgada, sobre diversas angulações. Eu acho que essas matérias, elas antecedem o exame da legitimidade do sindicato. E como antecede, eu entendo que elas não são prejudiciais. É claro que, por ser decisão interlocutória, a parte demandada, ela vai poder renovar isso num recurso futuro, se assim o entender. Então, inicialmente, eu estou entendendo pela manutenção e estou achando que essas matérias não ficaram prejudicadas. Antes do voto decisivo da doutora Maristela, eu pondero só o seguinte: se é alegada nulidade da sentença,
eu entendo que essa matéria é a matéria prejudicial por excelência, porque se nós vamos declarar a nulidade da sentença, eu não posso declarar a nulidade da sentença e examinar os demais, alguns aspectos, como Vossa Excelência mesmo disse, são aspectos de natureza processual. Mas eu entendo que, se a gente depois impedir a reclamada, depois da prolação da nova sentença, de apresentar outro recurso, ela vai alegar cerceamento de defesa. E, se não se permitir o outro recurso, ela vai ter o direito de recorrer 2 vezes. Portanto, eu acho que deveria ser aqui acolhida a prejudicial de nulidade e considerar prejudicado o recurso da reclamada. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Mas se ele declarou a legitimidade, então outra sentença será proferida, será que não? Na origem já examinou essas matérias. Valor da causa, questão de litispendência, de coisa julgada. E a parte reclamada, ela não se conformou, recorreu adesivamente. A divergência, doutor Maristela, é de natureza processual, porque alegada a nulidade da sentença, que o relator acabou acolhendo, eu entendo que essa que é a matéria prejudicial. Agora, ele julga parte do recurso da reclamada. Eu acho que o recurso da reclamada deveria ser considerado prejudicado, integralmente prejudicado. Porque se ele está declarando nulidade da sentença, o recurso ficou prejudicado. Esse é o meu entendimento. Presidente, só com a vossa notícia de esclarecimento, não é um típico caso de nulidade, porque não é uma nulidade clássica quando há um cerceio ou quando se deixou de seguir um procedimento. Eu estou somente superando uma fase onde o juiz declara a ilegitimidade ativa. Mas a validade da sentença, quanto àqueles aspectos que foram abordados, eu estou examinando porque teve uma provocação da instância revisora pela parte reclamada. Ela quer que a instância revisora, antes de examinar a legitimidade do sindicato, examine essas matérias que são precedentes. Valor da causa, se a petição inicial está correta, se existe uma litispendência. Eu já estou superando essas matérias. Então, é por isso que eu entendo, data vênia, que, processualmente, a minha proposta de voto, ela atende os requisitos legais. Pela ordem, excelências, se é me permitido, posso... Não, doutor, nós estamos julgando agora só matéria de fato. Mas era sobre isso, mas... ok. Pois não, a oportunidade, o senhor já transcorreu, que aqui nós agora estamos discutindo exclusivamente matéria de direito, até mesmo matéria processual. Sim, aqui, doutor Carlos, eu entendo o seguinte, a clássica doutrina, quod nullum est, nullum effecto producit. No caso aqui, como nós vamos retornar a sentença para continuar o exame, depois nós vamos... A reclamada vai ter que recorrer de novo ou não vai ter? Então, abre uma série de questões. Por isso que eu acho que deveria ser declarada mesmo a nulidade da sentença, porque ela não acolheu uma legitimidade que o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou, e o recurso da reclamada deveria ser considerado integralmente prejudicado para proporcionar nova oportunidade de defesa quando ela voltar, quando for proferida a sentença definitiva. Senhor presidente, eu estava até acompanhando, registrei aqui que eu estava acompanhando o seu relator, mas eu acho que o senhor tem razão, é assim que eu sempre faço. Fica prejudicada a análise e eles recorrem. Porque se nós estamos declarando... Eu estava acompanhando aqui na hora que eu fiz a revisão, eu acompanhei o entendimento, mas agora me rememorando, é assim que eu julgo. Eu julgo prejudicado. Volto, entendo prejudicado. Então, nós vamos o eminente relator faz a adequação e nós vamos dizer o seguinte, que acolheu a preliminar do Ministério Público do Sindicato, declarou a nulidade da respeitável sentença por cerceamento, aqui no caso é cerceamento do direito de defesa, e ilegitimidade da parte, não é isso, ilegitimidade da parte, e determina o retorno do processo para julgamento, para prosseguimento do processamento e julgamento do mérito. E considera prejudicado o recurso da reclamada. Esse é o resultado, fica proclamado. Eu só vou pedir vênia para constar que, quanto a esse, eu vou fazer a adaptação, que ficando prejudicado, eu respeitosamente fico vencido, porque eu já examinaria o recurso da parte reclamada. Perfeito. E vencido, em parte, o eminente relator, eu vou tirar o voto essa matéria. Esse é o resultado, fica proclamado. Quando eu ver meus outros votos, é assim que eu faço. O próximo?
Ainda observando as preferências regimentais, na pauta da doutora Maristela. No 15 da pauta, inscrito o doutor Mário Henrique Mayumi Valério, pela recorrente reclamada. 15 da pauta da doutora Maristela. É o processo número 10.551.87, são recorrentes, 87/2017, são recorrentes Fundação Presidente Antônio Carlos, Bernardino Neves Júnior e recorridos os mesmos. Com a palavra, a eminente relatora, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, eu estou dando provimento para acrescer a condenação, pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000, devendo ser observada em liquidação o teor da súmula 439, determinar que, para a fixação do divisor de horas extras deferidas, seja observada a jornada semanal descrita nos fundamentos, nos termos das cópias da CTPS do autor. Estou também conhecendo o recurso interposto pela Ré. No mérito, estou dando provimento para declarar que a convocação e interrupção de férias ocorria em anos alternados, decotando da condenação a dobra relativa aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, acrescida do terço, e mantendo a condenação em relação aos três períodos remanescentes. Estou declarando de natureza indenizatória a verba deferida e mantendo o valor da condenação, porque é ainda compatível. O ilustre procurador fala pela reclamada, não é isso? Pela reclamada, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia, ilustres desembargadores, representante do Ministério Público, demais servidores do tribunal, meus colegas advogados. Sempre um prazer me deslocar lá da cidade de Barbacena até aqui, sempre sou muito bem recebido. E o ambiente para o trabalho do advogado aqui é o melhor possível. Muito obrigado pela recepção que sempre tem aqui no tribunal. Trata-se de ação ajuizada por professor/coordenador em face de instituição de ensino superior. E houve condenação ao pagamento de horas noturnas por labor após as 22 horas, 5 dobras de férias e horas extras na razão de 5 horas semanais no exercício do cargo de coordenador, não do cargo de professor. A dupla contratação existe nessas condições, é permitida por convenção. E as razões do recurso ordinário da reclamada, com relação às horas noturnas, elas foram quitadas. O documento de ID 9CSC1A7 demonstra o pagamento integral dessas horas. Não houve uma descrição precisa de quando, em quais períodos, em quais dias teria havido, e a prova juntada aos autos pela reclamada não foi desconstituída em momento algum. Então, a documentação dos autos demonstra o pagamento das horas noturnas eventualmente elaboradas, e ainda assim houve a condenação. Por esse motivo, vem a reclamada pugnar pela reforma da sentença nesse tópico. Com relação às férias, a testemunha André Luiz Nascimento Quincas simplesmente afirmou que era usual a convocação nas férias. Não citou nenhum caso específico do reclamante em si, não houve juntada de qualquer documentação acerca do labor em férias, não houve nenhum tipo de prova no sentido de afirmar que realmente o reclamante laborou em período de férias. Ainda assim, houve a condenação em 5 períodos, agora foram decotados alguns períodos. Eu venho pugnar pela reforma para que sejam decotados todos os períodos de férias. Não houve labor em férias, não existe prova nos autos nesse sentido. E assim, a medida justa seria, com a devida vênia, a reforma nesse tópico. Com relação ao pagamento das horas extras na função de coordenador, primeiramente, eu venho ressaltar que o coordenador de curso, numa instituição de ensino superior, é um exercício de cargo de confiança, englobado pelo inciso 2 do artigo 62 da CLT. O coordenador de curso, ele contrata, ele demite professores, ele analisa os currículos, define quem vai ser contratado por aspectos técnicos, ele define o próprio horário e jornada de trabalho, e o fato dele não receber o adicional dos 40% é simplesmente porque o coordenador de curso não tem um par dentro da instituição de ensino, dentro desse tipo de empresa. O coordenador de curso ele é justamente um professor que é elevado à condição de coordenador para que possa realizar essa função. Ele já é remunerado
pela função que ele exerce, como cargo de confiança. O coordenador de curso, ele é um longa-manos do empregador de uma maneira completamente específica. Ele não tem um par dentro da instituição para que ele venha receber esse 40%. Então, sendo um cargo de confiança em si, vem pugnar também pela reforma para que sejam excluídas as horas extras deferidas no cargo de coordenador de curso. Né? Com relação às contrarrazões da instituição de ensino, com as horas extras, a redução de carga horária havida no contrato foi devidamente homologada pelo próprio sindicato, inclusive, que patrocina o reclamante, e foram todas válidas, não há que se discutir a validade dessas reduções. Não houve prova alguma no sentido de não serem válidas. Com relação às horas extras do programa Unipac Virtual, o programa Unipac Virtual nada mais é do que uma plataforma de conteúdo. A própria convenção coletiva dos professores e as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que houve o pagamento de adicional extraclasse durante todo o período contratual para o cargo de professor. Assim sendo, não existe pagamento de horas extras pelo uso do Unipac Virtual, porque ficou provado com depoimento de testemunho, inclusive, que isso aí nada mais é do que uma inovação tecnológica que vem permitir ao professor que coloque conteúdo e a gente não precise mais ficar tirando xerox dentro de uma instituição de ensino, distribuindo apostila, gastando papel. Isso aí é o novo xerox. Há 15, 20 anos atrás, ou mais, era usual nas faculdades de Direito e nos demais cursos superiores que o professor deixasse um documento no xerox e todo mundo fosse lá. Isso era usual. Hoje em dia, a plataforma virtual só veio substituir essa situação. Então, ele é abarcado, obviamente, pelo adicional de atividade extraclasse que já é pago. Com relação aos danos morais, com a devida vênia, houve a reforma nesse tópico. Não há que se falar em indenização por dano moral, porque a prova testemunhal apresentada aos autos, o senhor André Luiz Nascimento Quincas, a dona Aleandra Nascimento, foram claros ao demonstrar que, realmente, os diretores da instituição tinham um tratamento ríspido e grosso, mas, infelizmente, eu venho ressaltar que isso é educação pessoal de cada um deles, foi ressaltado nos depoimentos, não houve qualquer tipo de tratamento discriminatório, qualquer tipo de ofensa pessoal direta ao reclamante. Os depoimentos são claros nesse sentido. O que houve é tratamento grosseiro, e, infelizmente, isso aí não vem somente do ambiente profissional. As pessoas são grosseiras por si, pela educação que elas vêm tendo pela vida toda. E, no ambiente de trabalho, é difícil exigir que sejam diferentes. Inclusive, não são mais funcionários da instituição todos os citados, em razão justamente disso, de não terem um bom trato para lidar com as pessoas dentro de uma instituição de ensino superior, que é o que se espera de quem exerce cargo de direção. Mas um fato específico que tenha vindo a causar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de mágoa direto ao reclamante, não houve e não foi provado nos autos. Então, venho pugnar pela manutenção da sentença que indeferiu o pedido de pagamento de indenização por danos morais. Por fim, com relação ao divisor das horas extras, o divisor 220 foi determinado pelo juiz Acó e foi, inclusive, objeto de embargo de declaração. E o reclamante, inclusive, tentou afirmar que lecionou 220 horas. Ele não lecionou 220 horas. O cargo de coordenação é um cargo administrativo. Ele não é remunerado por hora, ele é remunerado por exercício de uma função. Ele mesmo determina a carga horária dele, é um valor fechado. Então, o contrato de professor, esse sim é remunerado por hora, calculado mês a mês, de acordo com o número de aulas que o professor leciona, com os devidos adicionais previstos em convenção. Porém, o cargo de coordenador ele é remunerado como exercício de um cargo administrativo, e essa função administrativa não é remunerada por hora. E, por esse motivo, eu venho impugnar pela manutenção do julgado, inclusive que foi reafirmado em decisão de embargos declaratórios na instância inicial, para que seja mantido o divisor 220 no cálculo de eventual hora extra que venha a constar numa condenação. Pede deferimento, sem mais. Pois não. Eminente relatora. Eu vou seguir a ordem do meu voto e não da sustentação oral para ficar mais fácil para mim.
Em relação às horas extras Unipac virtual, eu estou indeferindo as horas extras. Em relação à indenização por danos morais, foi dito na tribuna que os coordenadores, os superiores hierárquicos do reclamante, a postura deles é por questão de educação pessoal. Eu acho que é por questão de falta de educação pessoal, que a própria testemunha trazida pela reclamada afirmou que a forma de tratamento dispensada aos coordenadores pelos diretores Curtius e Ana Carolina era rude. Eram pessoas de difícil relacionamento e que eles chegavam a utilizar de palavras de baixo calão, não condizente com o ambiente e as pessoas com quem estava tratando. Que ele fazia ameaça de desligamento e punição pessoal. E que a Ana Carolina, o tratamento dela era rude, mas menos explícito. Então, eu acho que se num ambiente escolar, no ambiente universitário, a chefia dá esse mau exemplo, que educação é essa que eles estão transmitindo? Então, eu não tenho dúvida, muito embora as testemunhas não tenham feito nenhuma alusão a um tratamento específico para o reclamante, isso era um tratamento generalizado na empresa. Então, por isso que eu estou deferindo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000. Em relação ao divisor, eu estou determinando que seja observada a jornada semanal descrita. Não é 220, é a jornada semanal, observadas as anotações da carteira de trabalho. Com relação às horas noturnas, eu esquadrinhei os controles de ponto e os comprovantes de pagamento e verifiquei que realmente o adicional noturno não foi integralmente quitado. E citei aqui como exemplo, no mês de agosto, no ID 584-AB08, nada foi pago a tal título, embora o reclamante tivesse trabalhado em 4 horas noturnas. De todo modo, isso vai ser computado pelo confronto dos cartões de ponto e dos recibos de pagamento, e o juiz já determinou a dedução dos valores pagos. Então, se a reclamada afirma que está correto o cálculo, não vai dar diferença nenhuma. Com relação às férias, a testemunha do reclamante falou que era usual a convocação de férias, que isso era usual. Se era usual, aplicava-se a todos. E eu estou suprimindo 2 períodos de férias, porque quando fala usual, ele não especificou os anos em que tal ocorria. Com relação às horas extras de cargo coordenador, como a reclamada não provou que o coordenador recebia uma gratificação de 40% superior, ou pelo menos tivesse juntado o salário do coordenador e de seus subordinados para a turma aferir se havia o pagamento dessa gratificação de função, eu estou mantendo a sentença no particular. E é essa a minha proposta de voto, senhor presidente. Bueno. O eminente desembargador Lucas Vanucci é o segundo votante. Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia ao brilhante voto da doutora Maristela, como sempre, apenas para apresentar uma divergência em relação aos danos morais, entendendo que, como está muito bem demonstrado no voto, e como foi até, inclusive, alegado da tribuna, realmente o tratamento desses 2 coordenadores era um tratamento que não era digno de uma escola, principalmente de nível superior. Mas eu estou apresentando a divergência unicamente porque esse pedido de danos morais foi feito de uma forma bem específica. O reclamante apresentou em sua inicial qual eram os atos que, no seu entendimento, representavam uma ofensa moral a ele. E entendi que esses atos, especificamente, não foram demonstrados. Uma perseguição, inclusive pela orientação sexual dele, um tratamento discriminatório em relação a ele especificamente. E a prova foi no sentido que, realmente, havia um tratamento inadequado a todos os coordenadores, professores, mas não esse tratamento alegado na inicial, que era direcionado especificamente ao reclamante. Então, pela análise dessa prova, eu preferi acompanhar
o entendimento da sentença e estou apresentando a divergência unicamente em relação a esse ponto. Pois não. O terceiro votante é o meritíssimo juiz Carlos Roberto. Vou cumprimentar o ilustre advogado. Eu vou pedir vênia à ilustre relatora, mas eu também vou acompanhar, vou preferir manter sentenças de primeiro grau. Acho que as declarações elas são muito vagas, são muito genéricas sobre um tratamento ofensivo. O fato de ter uma ofensa verbal que é direcionada a uma coletividade ou a um número de empregados, isoladamente não faz retirar o pleito indenizatório. Mas, nesse caso específico aqui, pela prova, eu achei que estabelecer uma indenização, nesse caso, diante de um quadro que não é o mais adequado, mas é vago e genérico, eu vou preferir manter a sentença, data vênia do voto da eminente relatora. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto da eminente relatora, excluída a condenação e indenização por danos morais, por maioria, vencida a eminente relatora nesse ponto, e nos demais pontos prevaleceu o voto da eminente relatora. Esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigado. Bom Excelente dia. Próximo. Prosseguindo na pauta, doutora Maristela, no 16, inscritos doutor Damitrione Santos Siqueira, pelo recorrente reclamante, e doutor Fernando Alvarenga Baumgartes de Miranda, pelo recorrente reclamada. 16 da pauta da doutora Maristela, no qual o eminente juiz doutor Carlos Roberto Barbosa declarou seu impedimento, e eu peço ao eminente relator que apresente, por favor, sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Presidente, só antes, é questão de impedimento. Porque Vossa Excelência proferiu Exatamente. a sentença em primeiro grau. Ok. Pois não, com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos, no mérito eu estou negando-lhes provimento. O ilustre procurador fala pela reclamada? Reclamante. O ilustre procurador que fala pelo reclamante aguardaria o primeiro voto divergente ou quer fazer sustentação? Quero sustentar. Então, pois não, o senhor tem a palavra, doutor. Aliás, como nós temos muitos advogados inscritos hoje, eu peço a todos, por favor, que abreviem suas intervenções na medida do possível, para a gente terminar num horário razoável. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os integrantes dessa colenda turma, na qual eu peço vênia para cumprimentar as pessoas do eminente presidente. O objeto do recurso aviado pelo reclamante, no caso em questão, seria quanto à irretroatividade da reforma trabalhista, tendo em vista que o contrato de trabalho foi firmado em 13 de outubro de 2009, portanto, a égide da lei anterior. Pois bem, por ter sido firmado sobre a égide da lei anterior, é que deve ter aplicação da mesma. Entendimento já consolidado por súmulas do Superior Tribunal, de número 191. Bem como uma decisão dessa prova especializada, a qual eu peço vênia para poder citá-la, processo dos autos 111.61, dígito 59 de 2016, que diz intervalo entre a jornada, fruição parcial, pagamento integral, período anterior à reforma. Considerando a norma vigente, a época do contrato de trabalho, não observado o intervalo legal mínimo de 1 hora, será considerado como extra a totalidade do intervalo não fruído, e não apenas o tempo faltante a complementar a pausa. Inteligência da súmula 437, inciso 1 do TST, e 27 deste regional. Tendo em vista que o contrato dado anteriormente à reforma, por uma questão de segurança jurídica e direito adquirido do reclamante, é que se pleiteia a irretroatividade da reforma nesse quesito. No mais, haja visto que o reclamante desincumbiu seu ônus probatório contra a não fruição do intervalo durante todo o contrato de trabalho, especialmente por prova documental e em seu depoimento pessoal, não tendo reclamado contrapondo em qualquer ponto essa prova, é que o reclamante pleiteia pelo deferimento do adicional durante todo o contrato de trabalho, não é limitado a 3 dias. No mais, contrapondo aos argumentos da reclamada em seu recurso, é que o reclamante
pleitei a manutenção da sentença pela aplicação da consideração dos sistemas de compensação de jornada, uma vez não respeitados. Haja visto que a realização de laborim sobre a jornada era habitual, diário, podendo se verificar de simples análise dos cartões de pontos, semanas e semanas do contrato de trabalho, em que era realizado sobre a jornada de bem superior aos requisitos para a compensação de jornada. Restando, portanto, descumpridas tanto as súmulas que se referem à compensação de jornada, quanto as normas previstas na convenção coletiva quanto à observância desses institutos. É o que se requer da tribuna. Obrigado pela atenção. Pois não. O ilustre procurador da reclamada tem a palavra. Senhor presidente, colega da turma, bom dia. Senhor presidente, neste caso, pedindo vênia ao doutor Carlos, que proferiu a respeitável sentença, a reclamada entende que os cartões de ponto, conforme fundamento exarado na própria fundamentação da decisão, foram declarados válidos. E nesses cartões de ponto atinente a um intervalo entre a jornada, verifica-se que não foi usufruído em várias oportunidades 1 hora de intervalo. E, neste contexto, nos recibos de pagamento juntados pela reclamada, há comprovante de pagamento dessas horas intervalares. Então, data máxima vênia, condenar a reclamada a pagar 3 horas extras por semana, além das que já foram pagas, enquanto os cartões de ponto foram declarados válidos pelo próprio meretido juiz sentenciante, entende data vênia que ocorreria aí, no caso, um bis in idem, porque as horas intervalares não usufruídas já constam nos cartões de ponto e constam o respectivo pagamento. Por fim, quanto ao sistema de compensação, a reclamada entende que, data vênia ao entendimento espossado na origem, houve, sim, o correto pagamento dessas horas extras, conforme se apurar nos cartões de ponto, citando por amostragem, por exemplo, no mês de agosto de 2013, que a reclamada pagou 70 horas extras com o adicional reclamante, totalizando R$ 1.095. Então, a gente entende que, havendo um novo pedido de condenação ao pagamento de horas extras nos termos da súmula 85 do TST, haveria, data vênia, um enriquecimento sem causa à parte autora, o que não poderia prevalecer. Então, pede justiça. Pois não. Eminente relatora. Bom, em relação ao recurso do reclamante, é sabido que a Lei 13.467/2017 tem suscitado muitas discussões. E a turma tem entendido que os contratos de trabalho findos antes da entrada em vigor da lei aplica-se integralmente à lei antiga. Mas, na hipótese dos autos em que o reclamante continuou trabalhando após a vigência da lei, o entendimento é que aplica-se a lei nova a partir de sua vigência, pois não há direito adquirido, como até já se manifestou o Supremo no RE 24.4.610, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico. Se tratasse de uma condição contratual, aí sim, essa condição contratual mais benéfica aderiria ao contrato de trabalho do reclamante. Mas trata-se de uma norma legal de cumprimento obrigatório. Então, por conta disso, nós estamos aplicando a lei antiga, a lei antiga em relação às horas extras prestadas naquele período e a lei nova a partir da data de sua vigência. Com relação às horas extras, ao recurso da reclamada, as horas extras decorreram da nulidade do regime de compensação de jornada, considerando que os recibos de pagamento demonstram que havia prestação habitual de horas extras. E, no caso de prestação habitual de horas extras, a súmula 85 dispõe que esse regime fica descaracterizado, sendo devidas as horas que ultrapassarem a carga semanal. E como também haverá dedução das horas extras pagas, não haverá prejuízo para a reclamada no particular. E em relação à alegação de bis in idem no cômputo das horas extras, nós sabemos que, em caso de infração ao intervalo entre a jornada, há duas consequências. A primeira é que se paga 1 hora extra até a vigência da lei nova e o tempo suprimido após a vigência da lei nova. E também esse tempo fruído há de ser considerado no cálculo, na liquidação das horas extras. Por conta disso, do senhor presidente, eu estou mantendo a minha proposta de voto.
Pois não. O eminente segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, parabenizo as sustentações orais. Então, estou acompanhando o voto da relatora, inclusive só ressalvando que nele já está registrado que, desde a primeira instância, estão autorizada a compensação dos pagamentos de horas extras registrados. Com a relatora. Pois não. Eu sou o terceiro votante em virtude do impedimento do doutor Carlos. Eu peço, vendo a Vossa Excelência eminente relator, eu vou ficar vencido no intervalo entre a jornada e nas horas extras, porque nessas atividades ligadas à construção civil, esses cartões de ponto normalmente marcam exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu vou ficar vencido nesses 2 pontos. No recurso do reclamante, eu acompanho a eminente relatora. E proclamo que prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, vencido em parte o terceiro votante no recurso da reclamada quanto ao intervalo intrajornada e horas extras. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutor. Só uma dúvida, questão aos dias seriam, da questão do intervalo intrajornada, ficou limitado a 3 dias ou durante o contrato inteiro? Prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado, doutor. Obrigado. Próximo. Passando para a sessão do doutor Lucas, no 19 da pauta. É um processo de segredo de justiça, tá? Pois não. Inscritos doutor Ranu César Cunha, pelo recorrente reclamante, e doutor Rodrigo Moreira Rebelo Horta, pela recorrente reclamada. Me alerta a eminente secretária que esse processo está em segredo de justiça. Então, eu peço aos circunstantes, que os eminentes advogados, que, por favor, aguardem do lado de fora enquanto nós fazemos esse julgamento. Peço à técnica que adote as providências necessárias determinadas no regimento interno para evitar a divulgação pelos alto-falantes. E vamos ao julgamento do processo número 19.